Já nasci com a deficiência visual, só que não total. Aí minha mãe percebeu que eu não abria os olhos no claro, eu escondia, eu virava o rosto pro lado para poder esconder a claridade, que no caso é o glaucoma congênito, né? Eu perdi a visão com 5 anos, tava brincando com uma vassourinha que eu tinha, aí foi descolamento de retina, tudo ficou escuro assim de repente. Então, eu nasci no Ceará, morei lá até os meus 19 anos, foi quando eu tive meningite e a meningite causou a perda da visão. Fiquei deficiente porque eu nasci de 6 meses, daí eu fiquei 47 dias na incubadora e foi por causa da incubadora que eu fiquei deficiente. No dia 19 de junho, uma madrugada de domingo, estava eu e meu primo dentro de um carro voltando de um sábado à noite. Era por volta de mais ou menos 5h30 da madrugada. Ele dormiu no carro, eu também estava dormindo ao lado dele. Quando acordei, na hora em que o carro subiu a guia, a última imagem que tive foi o poste. E aí estava sem cinto de segurança, fui jogado, o para-brisa se quebrou, cortou meus olhos, né? Na hora, no momento do acidente, meus olhos já se fecharam, sangravam muito. E o primeiro médico que me examinou falou que tinha afetado gravemente os 2 olhos e que talvez não tivesse solução. Aquilo me deixou muito triste, claro, né? Na hora, muito amargurado, muito desesperado. Então, quando eu ia tirar minha carteira de motorista, logo, né, 18 anos, depois de 3 meses tinha completado 18 anos, estava prestes a tirar, dentro de um carro. Infelizmente, eu acho que isso é o que mais, uma das coisas, entre outras, claro, é uma das que mais me amargura, não ter o meu carro. A primeira imagem da qual tenho lembrança é da minha infância, principalmente nas brincadeiras meio radicais que eu bolava com os meus irmãos, sobretudo subir em cima da goiabeira, pegar goiaba e caía lá de cima. Eu sentava lá no quintal assim da minha casa e ficava olhando o céu, o sol. É assim, mas eu lembro do céu quando ele estava assim, um dia bem bonito, sabe, bem ensolarado, o céu estava azul, estava bonito, a imagem assim que eu tenho. Agora o que eu não me recordo bem é as estrelas. Uma vez a gente estava discutindo, até que a gente estava pensando como que era uma estrela. Daí a gente pensava que uma estrela do céu era como se fosse uma estrela do mar, que vocês viam no céu aquelas 5 pontas. Daí meu pai me explicou que não era assim, que a gente via um pontinho só. Daí a gente falou, coisa mais sem graça, né? Porque a gente pensou que vocês viam a estrela assim, realmente com 5 pontinhos. Eu lembro de uma imagem legal, assim, ficou gravada, a gente andando nos pedalinhos. Tava eu e meu pai em um, e meus irmãos e minha mãe em outro. Aí a gente tinha hora que um carro passava do lado do outro. A gente estava no carrinho amarelo e eles no vermelho. Eu me recordo bastante, assim. É uma imagem legal. Eu lembro de um carro que meu pai tinha, um Corcel 1. Ele era amarelo e ele tinha uma faixa preta no capô da frente, no meio do capô, assim, uma faixa toda preta. A princípio, até hoje, eu adoro a cor amarela por causa disso. Inclusive, eu fiquei muito frustrado depois porque meu pai pintou o carro de vermelho. Imagem para mim não é só o visual, assim, entendeu? Que é o que muitos dizem por aí. Eu acho que a imagem está em todo lugar, assim. Você está andando na rua, passa um carro do seu lado, você ouve o carro ali, você forma uma imagem na sua cabeça? Eu defino contato, tudo eu vejo com a mão. O que acontece comigo é o seguinte, porque o que foi registrado antes do acidente foram as imagens que eu tive a um ambiente que eu vi lá atrás. E aí eu fico associando, deve ser como aquele ambiente que eu vi, né? Ou a pessoa com quem estou falando seja igual aquele careca barrigudo que vi lá no passado, ou aquela mulher bonita, loira, alta, de olhos azuis claros que vi também. Eu enxergo vulto, né? Assim, então, por exemplo, eu vejo alguma pessoa na minha frente, só que assim, eu não sei se ela é loira, se ela é morena, eu vejo como se fosse uma sombra, assim. Veio meio que do nada, assim, entendeu? Acho que foi uma trilha que eu fiz quando eu fui num passeio lá, acho que foi do colégio. E essa imagem ficou na cabeça, né? Que é o pé de uma montanha,
um monte de árvore assim em volta e estava à tarde, assim, perto do pôr do sol. Eu lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu pegava o palito do pirulito e ficava narrando o jogo. É claro que eu não estava vendo praticamente nada, mas eu inventava 99% e 1% eu via alguma coisa. Tem coisas que são novas, tem coisas que eu não vi, muita coisa, aliás, né? Então eu imagino do jeito que eu posso imaginar mesmo. Posso colocar uma visão naquilo e tentar imaginar aquilo como se eu estivesse vendo mesmo, na minha própria visão. A última imagem foi quando eu estava indo para o hospital. Aí eu vi uma imagem. Assim, pouca coisa. Eu lembro da imagem das pessoas que eu convivia, eu lembro da casa da minha avó. Teve um dia que eu cheguei nela e falei, avó, eu tô ficando cego. Aí eu me lembro, assim, que ela ficou bem triste, as coisas em volta, assim, é mais ou menos o que eu consigo lembrar, assim, de imagem. Aí foi quando o tempo foi passando, depois disso foi apagando mesmo de vez, assim.